Hoje pela manhã eu estive fazendo uma reflexão muito profunda. Eu estive raciocinando de forma bem aprofundada a respeito do que necessariamente significa ser um patriota. Será que a maior parte da população brasileira que se diz conservadora é, de fato, patriota? E mais, será que esta pessoa que vos fala, Lucas de Aguiar Venâncio, é um verdadeiro patriota também? Qual que é o verdadeiro significado da palavra patriotismo? Eu fiz uma reflexão de 2 a 3 horas no máximo, e aí eu cheguei a várias indagações. Não cheguei em nenhuma conclusão, de fato, até porque seria muito precipitado eu gravar um vídeo dizendo que cheguei a várias conclusões, fazendo aí uma reflexão bem rasa a respeito de um assunto. Seria uma desonestidade intelectual muito grande da minha parte para com vocês, não é isso? Mas quais resultados que eu obtive? Quais foram os meus questionamentos e as minhas indagações? Eu pretendo apresentá-las para vocês aqui neste vídeo de hoje. Diante de tudo que eu apresentar aqui, eu gostaria que vocês, depois desse vídeo, também fizessem uma reflexão, reservassem uma parcela do dia de vocês para fazerem também essa reflexão e, se possível, voltarem nesse vídeo, voltarem aqui e deixarem no campo dos comentários os resultados que vocês obtiveram, que para mim também é muito importante. Ainda falta muito estudo para eu chegar a uma conclusão, para chegar a um resultado formidável, mas diante de tudo que eu aprendi, diante de toda a minha experiência, diante de tudo que eu estudei até hoje a respeito disso, eu gostaria de mostrar os resultados que eu obtive das minhas indagações, diante da reflexão que eu fiz hoje. Mas vamos lá. Por que eu fiz essa reflexão? Afinal de contas, por que eu cheguei a fazer uma reflexão a respeito deste assunto em si? Há pouco tempo, eu fiquei sabendo, por meio do noticiário, que houve uma manifestação de grande peso lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Vários manifestantes vestidos de verde e amarelo, muitos ali, inclusive, vestindo a camisa da seleção brasileira, foram lá, principalmente com o propósito de mostrarem suas indignações contra os atuais ministros do STF. Uma manifestação muito importante, de fato, e vale lembrar que foi de ordem pacífica, foi bem ordeira, por sinal. Não teve violência, não teve nada antidemocrático, tá? E lembrando que todas as pessoas têm o total direito de ir ali se manifestarem publicamente contra aquilo que bem pensam. Isso é um direito resguardado na nossa Constituição, tá ok? Mas, diante de tudo isso, o que eu fiquei pensando? Muitos brasileiros pensam que o maior problema do Brasil hoje, de fato, é o nosso atual STF. Só que todos os membros ali que compõem esse órgão, eles estão a serviço não da democracia. Eles não estão ali com o propósito de salvaguardar a democracia do povo brasileiro. Mas eles estão a serviço de uma casta de pessoas que compõem aí a mais alta cúpula do crime organizado. E uma cúpula que não está aí diante do cenário brasileiro apenas, mas que tem como objetivo principal moldar todo o continente latino-americano. Um grupo muito bem organizado, com ações bem esquematizadas, por sinal, e que já está aí em vigor desde os anos 90, desde 1990. Um grupo que sabe o que significa a palavra articulação e que tem vários planos para isto. De fato, eu acredito que o chamado Foro de São Paulo, ele não imaginava que depois de um determinado momento, a população brasileira de bem, a população conservadora, dita conservadora, iria um dia chegar ao ponto de fazerem tantas manifestações, principalmente nas redes sociais. Isso para eles soou como uma ameaça. Mas ainda assim,
Por mais que o cidadão brasileiro hoje esteja mais politizado do que antes, ainda assim, esse grupo, essa macro-organização chamada Foro de São Paulo, ela ainda se encontra resguardada, muito protegida, e nós estamos muitíssimo vulneráveis, continuamos vulneráveis da mesma forma. Não mudou nada, pelo contrário, piorou, né? Nós continuamos vulneráveis quanto às ações desta macro-organização, que é aí a mais criminosa, a mais assassina, mais sangrenta que existe dentro de todo o continente. Uma macro-organização que está ligada aí às Farc e ao MIR chileno. Se vocês não sabem no que se consistem esses grupos, pesquisem, que vocês vão entender do que eu estou falando. Do quão nefasto eles são, tá? Pois muito bem, todos esses ministros do STF são substituíveis. Isso quer dizer que, se sai um canalha de lá hoje, amanhã entra um canalha 1000 vezes pior. Porque o STF é apenas um membro dentro deste corpo. Um corpo que funciona, obviamente, em conjunto, mas o STF é apenas um membro que ajuda este corpo a ficar em funcionamento. E todos esses membros são facilmente substituíveis. Isso quer dizer que existe um problema muito maior do que o STF e, evidentemente, trata-se do Foro de São Paulo. Acontece que o brasileiro, hoje, ele está muito atrasado em relação ao Foro de São Paulo, porque ele ainda está conhecendo as atividades do Foro, sendo que o Foro já está em pleno exercício há muito tempo, há décadas, não é verdade? Isso quer dizer que nós estamos muito atrasados. Há, inclusive, a classe, nossa querida classe jornalística, que diversas vezes já veio público dizer que o foro nada mais é do que um espaço para ali a reunião de velhinhos que ficam discutindo sobre o futuro da nação, mas da forma mais bondosa do mundo. Obviamente, isso tudo não passa de um papo furado, né? De fato, as pessoas não estão ali porque toda vez que há reunião, há a elaboração de ata. E quando uma ata é elaborada, pode saber que ela vai ser colocada em prática. Se eu não me engano, uma pessoa chamada Graça Salgueiro reuniu ali várias atas do foro. Não que ela seja especialista no Foro de São Paulo, mas ela, como uma pessoa que documenta as coisas, conseguiu reunir várias atas do foro. E graças aí à reunião desses documentos, hoje nós temos muito mais disponibilidade de compreender do que se trata essa macro-organização. Mas voltando ao tema central deste vídeo, por que nós precisamos entender mais ou menos o que significa a palavra patriota? O brasileiro, quando ele é questionado a respeito do termo patriotismo, a maior parte do povo brasileiro vai ligar essa palavra à imagem da bandeira nacional, né? Vai associar essa palavra à bandeira da nossa nação. Mas muitas vezes, a interpretação que ele tem desse termo, patriotismo, é uma interpretação apenas imagética, bem superficial e pueril. Ele diz que ama a nação, mas na verdade ele tem um amor à bandeira em si. Ele tem amor ao símbolo. Só que um símbolo possui vários significados, não é verdade? Inclusive, quando a gente vê a bandeira do Brasil, existe uma infinidade de significados por trás. A bandeira corresponde ali a um símbolo da nação. E uma nação, ela tem vários significados para ser considerada como tal, não é isso? Território, estado, governo, língua, ou seja, idioma, e por aí vai. Acontece que a maior parte do brasileiro desconhece tudo isto. A sua interpretação fica restringida ao símbolo, que é a bandeira da nossa nação, e que, por sinal, é muito linda, mas que é apenas um símbolo. Tal característica, né, de dizer que é patriota simplesmente por amar uma bandeira, denota que a maior parte do cidadão brasileiro ele tem emoções puramente infantilizadas. Ele se emociona ao ver uma bandeira,
ele chora às vezes de emoção, mas muitas vezes ele não consegue justificar uma emoção. E um homem que se diz maduro, muito bem resolvido, pelo menos aí quando se fala a respeito de emoções, ele tem que saber justificar as suas emoções, o porquê que ele está chorando. Este amor que as pessoas no Brasil têm pela bandeira nacional se assemelha bastante ao amor de um torcedor fanático por um time de futebol, muitas vezes. E nós não estamos falando de um time de futebol. Estamos falando de uma nação que contém pessoas aí com várias obrigações e pessoas que são objeto de transformação diante do governo que está sobre elas. Então, essa falta de capricho, de saber justificar as próprias emoções, isso é típico de uma criança ou de um pré-adolescente que ama e não sabe justificar o porquê que ama. É claro que para determinadas ocasiões nós não precisamos saber de fato justificar do porquê que nós nos emocionamos. Por exemplo, ante um milagre, um homem não precisa ser cobrado aí para falar do porquê que está chorando. Ele simplesmente vê um milagre e pode ser que ele chore, pode ser que ele fique muito feliz. Não precisa, apenas ali a sensação justifica muita coisa. Agora, para as coisas que acontecem neste mundo, um homem muito bem resolvido, principalmente um homem que se diz conservador e que precisa mostrar à sociedade que, de fato, o seu coeficiente de inteligência é superior ao das demais pessoas, um homem que se diz muito bem resolvido, ele precisa sim saber do porquê que se ele emociona por conta de uma bandeira. Para quem já tem muito entendimento, ao ver a bandeira da nossa nação, a bandeira do Brasil, que de fato é muito bonita, né? E que carrega lá símbolos maçônicos, mas não vem ao caso. Para quem olha a bandeira da nossa nação, consegue ver uma infinidade de significados. Toda vez que eu olho a bandeira do Brasil, eu não vejo com um orgulho, e sim com um pesar muito grande. Muitas pessoas levantam a bandeira com orgulho, a expõem, né, falam que é muito linda, mas isso mostra que a baixíssima personalidade do brasileiro, de um adulto, faz com que ele se assemelhe bastante a uma criança ou um pré-adolescente no quesito aí de saber justificar suas emoções. Eu, quando vejo a bandeira do Brasil, eu com quase 30 anos de idade, toda vez que eu olho para a bandeira eu vejo com muito pesar e eu vejo um banho, assim, um lamaçal de sangue muito grande, principalmente o sangue inocente. A nossa nação, ela tem vários conceitos. E uma pessoa que se diz patriota, ela tem que saber muito bem enxergá-los e defini-los. E um desses conceitos que faz parte do símbolo nacional é o próprio idioma. Acontece que a maior parte do povo brasileiro não domina o seu idioma oficial. Inclusive aquelas pessoas que deveriam aí mostrar que são intelectualmente capazes, que saem das universidades, das diversas universidades, tanto públicas quanto particulares, a maior parte dessas pessoas são analfabetas funcionais. Isso quer dizer que são pessoas que não interpretam, não conseguem compreender, aquilo que leem, aquilo que enxergam. Então, isso se tornou um fenômeno. O que deve existir é uma espécie de hierarquia. Pessoas influentes devem influenciar pessoas alheias. Acontece que o efeito em cadeia no Brasil ele é catastrófico. A coisa toda é uma bagunça generalizada, uma bagunça total. Aqueles que deveriam ser capazes não são. E tudo funciona de uma maneira tão disforme, uma maneira tão bagunçada mesmo, que os dominados eles são influenciados por pessoas que às vezes são muito mais incapazes ainda. Hoje eu vejo que um cidadão comum, às vezes não teve a oportunidade de ir a uma escola, frequentar uma faculdade, né? Quem diria então uma faculdade, às vezes tem uma inteligência que supera e muito a de um jovem universitário, né? Ou de um graduando, uma pessoa que acabou de sair da universidade. Às vezes um cara ali que tem uma profissão humilde,
que nunca sequer pisou numa escola, tem uma inteligência que supera infinitamente a de um jovem universitário. Isso mostra como que a nossa nação ela é apenas aí um amontoado de símbolos que não servem para nada. Eu vejo que para uma pessoa que se diz patriota, ela tem que estar aí de acordo, elas têm que estar aí frente a frente com os problemas diante dos olhos dela em primeiro lugar, em vez de querer tratar de problemas de ordem supranacional. Acontece que a maior parte do povo brasileiro já quer pular para a última etapa antes mesmo de desenvolver as coisas mais importantes. Isso não é patriotismo. Isso é apenas amor a um símbolo totalmente abstrato. Essa paixão é uma coisa totalmente abstrata e sem nenhuma substância. O que eu vejo é que a maior parte das pessoas que querem lutar contra o STF porque acham que isso é o maior problema do Brasil, ou então fala a respeito de um político X ou Y, muitas vezes as pessoas são a personalidade daquele ou daquilo que elas estão atacando. Ou seja, é um estrume atacando um monte de merda. Se a gente analisar bem, o brasileiro comum, ele sofreu com um processo muito forte de desvirilização e de desmoralização. E ao mesmo tempo que ele, por exemplo, critica ali a figura de um Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, às vezes ele é tão perverso quanto esse cara e mal faz questão de analisar isto, porque ele nunca, em nenhum momento da vida, ele chegou a analisar os seus próprios conceitos. A filosofia oriental ensina bastante que antes de um sujeito querer se colocar à disposição de querer enfrentar os maiores problemas do seu país, por exemplo, ou então os problemas de ordem global, ele deve se resolver a si próprio. E a maior parte do brasileiro não tem interesse nisso, porque a solução que as pessoas encontram, na maioria, é terem um diploma de universidade e terem um bom emprego. Mas isso não é uma solução. Isso tudo não corresponde a uma solução. Isso apenas são símbolos. Um ser humano ele não é definido por isso. O ser humano ele é definido pela sua personalidade. E a personalidade, assim como Goethe dizia, né, é a maior força que existe. A personalidade humana é a maior força que existe. Acontece que nós sofremos, de forma generalizada, com uma baixeza de personalidade tão grande que faz com que o nosso país seja movido por loucos, que lutam muitas vezes por coisas abstratas. Afinal de contas, será que se reunirmos aí milhares de pessoas que fazem uma manifestação, mesmo que de ordem pacífica, mesmo que ordeira, será que se a gente unir várias dessas pessoas para se manifestarem, isso vai ser o suficiente, por exemplo, para atacar vários ministros da Suprema Corte? Eles sabem muito bem que tudo isso é meramente um grito que muitas vezes não produz tanto barulho assim, pelo menos no ouvido deles. Eles têm todos os instrumentos ao seu favor, todos eles. Têm todos os instrumentos e os aparatos a favor deles. O brasileiro, muitas vezes, ele não consegue compreender que para ele chegar ao estágio final de uma coisa, antes ele precisa se preparar desde a primeira etapa, subindo de degrau em degrau. E tudo aos poucos. Muitas vezes ele quer criticar o analfabetismo do seu país e muitas vezes ele não consegue entender que ele próprio é um semi-analfabeto. Ou muitas vezes tem uma pessoa que, de fato, é alfabetizada, quer criticar o analfabetismo do seu país, mas está diante ali de pessoas vizinhas, bem próximas, que estão analfabetas, e esta própria pessoa que diz criticar todo o analfabetismo do seu país, ela própria teria condições assim bem favoráveis para poder educar pessoas analfabetas ao seu redor. Mas ela não faz questão, ela simplesmente trata de ir atrás do abstracionismo, né? E criticar toda uma nação diante de um problema, muitas vezes, que não está diante das mãos delas ainda. Eu acho que, muitas vezes, o patriotismo, essa coisa é totalmente demagoga. Hoje eu vi um podcast de um policial que diz que, quando for morto,
se for morto, ele não quer que uma pessoa chegue lá e coloque uma bandeira da nação dele sobre o seu caixão. Ele não quer que façam isso. Porque a nação a qual ele representa todo santo dia, nunca fez nada por ele. A sociedade a qual ele trabalha, a qual ele vai lá e defende, a sociedade simplesmente cospe na cara dele. Nunca fez nada por ele. Que os únicos que se importam com ele de verdade são a esposa dele e a filha dele. Só. Então, se fizesse isso, seria apenas um cuspe. Uma cusparada na cara dele mesmo morto. Ele falou que nem se morrer, ele quer que cheguem ali e coloquem uma bandeira sobre o seu caixão. E eu fui totalmente a favor dessa colocação dele. Isso é puro fetichismo. O brasileiro às vezes fala, não, que esses generais são todos comunistas, são todos melancias, verdes por fora e vermelhos por dentro. Mas muitas vezes essas pessoas que se dizem patriotas, elas nem sabem do que falam. Elas não fazem um único esforço para poderem, de fato, se identificarem e saberem chegar à conclusão se são mesmo patriotas ou não. Elas não sabem. Elas nunca fizeram esse esforço. A pessoa que tem um amor pela nação, ela faz por onde. E manifestar-se é apenas um único instrumento, às vezes pouquíssimo barulhento, perto daquilo que ela poderia fazer. As pessoas têm que entender que cada um tem que elaborar algo prático na vida do brasileiro. Se uma pessoa, por exemplo, tem talento para literatura e ela pode moldar as pessoas ao seu redor, ela tem que investir em literatura para ajudar essas pessoas, porque a verdade e os pontos positivos, eles vão se disseminando até o ponto de chegar aí ao alcance da nação inteira. Então eu acho que patriotismo muitas vezes é apenas uma coisa abstrata. E afinal de contas, será que Lucas de Aguiar Venâncio se define como patriota? Ainda não. Eu tenho um amor muito grande pela minha nação, mas eu não sou um cara totalmente fetichista, porque eu sei que o fetichismo é uma coisa produzida pela esquerda, simplesmente para tentar camuflar todas as desgraças que essa nação coleciona. Eu conheço, não a minha nação, mas eu conheço o local onde eu estou inserido. Sei muito bem dos políticos que eu decido retratar aqui no canal, porque eu estudo cada um deles. Eu não chego e pego um vídeo na internet para falar, eu tomei uma conclusão precipitada e agora eu vou falar desse cara. Não, eu estudo, eu absorvo tudo desse cara para depois chegar aqui e fazer um vídeo a respeito dele. Passo dias, às vezes meses, só estudando esse cara para depois chegar aqui e me sentir aí na capacidade, na decência de poder falar dele. Quando se fala esquerda e direita, no Brasil as pessoas acham que é apenas uma mera questão de, vamos dizer, de apreciação. Muitas aí são de direita hoje porque o papai ou o vovô, que foram pessoas muito influentes na vida dele, né? Acho que por ouvirem da boca dessas pessoas, não, são pessoas muito influentes, na minha vida, então eu vou segui-las, vou levar tudo isso que eles disseram como uma verdade absoluta e vou ir a favor da direita. Às vezes são pessoas que são influenciadas por outras e nunca sequer absorveram o espírito do outro lado da moeda. Nunca. Eu, para chegar aqui e criar este canal, eu tive que absorver todo o espírito da esquerda na minha vida. Eu senti isso na pele, diretamente na minha pele. Eu fui um cara de esquerda. Eu vivi ao lado da esquerda. Eu não sei vocês, mas eu não sei se todos vocês chegaram ao ponto, por exemplo, pisar numa faculdade pública e assistirem lá vários alunos de 4 com a boca no ânus do outro e dizendo que aquilo era uma arte. Todos pelados, todos nus, de 4, com a boca no ânus do outro, dizendo que é uma arte e que aquilo significaria lá a centopeia humana, né? Que o homem ele vive num ciclo e muitas vezes esse ciclo ele é humilhante. Dizem que aquilo era uma arte. Eu cheguei a ver isso. E eu absorvi esse espírito. Não estive lá. Eu não me fantasiei de bobo para estar ali no meio daqueles palhaços que estavam com a boca metidos no ânus do outro. Eu não fiz aquilo, mas eu vi aquilo, presenciei aquilo.
E aquela apresentação artística, né, que eu vi na minha faculdade, isso é apenas um modelo das bizarrices, das diversas bizarrices que eu tive que ver, não só na faculdade, mas na minha vida diretamente, fora daquele ambiente. A ponto de eu conviver com pessoas muito mais velhas do que eu, fora do ambiente universitário, pessoas que eu achava que poderiam ser influentes na minha vida, boas influências na minha vida, mas que eu vi que não passavam de trastes, idiotas, ineptos e imbecis. Pessoas que eu às vezes olhava, falava, olha, eu vejo essa pessoa, a grandiosidade dessa pessoa, porque ela é muito bem formada profissionalmente, tem família e tal, mas tudo isso não significa nada perto da obtenção da verdade. E aí, quando eu me dava conta, não sei como que eu fazia isso, eu acho que era pela bênção de Deus, quando eu me dava conta do tamanho da incapacidade dessas pessoas, eu falava, peraí, tem algo errado aqui. Então, eu estive no meio de tudo isso para chegar a fazer esse canal. Eu não fui influenciado por papai, por vovô, por amiguinho na rede social, para simplesmente chegar a falar que, eu gosto, então eu prefiro e eu vou fazer um vídeo só falando a favor da direita. Não. Eu absorvi isso. Então eu não sou um patriota porque, primeiro, eu desconheço muitas coisas da minha nação. Mas pelo que eu pude ver até aqui, pela minha experiência de um homem de quase 30 anos, o que eu vejo é só um lamaçal de sangue inocente, descaso para com a população, e coisas que eu notei diretamente. Desde jovem, desde criança, eu vi muita coisa ruim. Latrocínio. Só para dar um exemplo aqui, uma senhora morava bem perto da minha casa, né? Sei lá, acho que 50 metros da minha casa. Foi morta cruelmente por um usuário de drogas. Matou essa senhora a marteladas na cara. E desferiu várias facadas contra ela. Descobriu-se depois que ela tinha falecido, mas foi 2, 3 dias depois, por conta do forte cheiro sentido ali pelo comerciante que trabalhava ao lado da casa dessa senhora. E várias pessoas queridas na vida dessa senhora que faleceu, infelizmente, notaram a ausência dela nesses dias. E aí foram atrás. E aí o filho dela que chegou em casa descobriu ali que o corpo dela já estava quase que em decomposição. E ela estava morta na sala de estar. Outro exemplo foi um amigo meu. O pai dele destruiu a vida por causa de bebida. E virou um cadeirante. E no momento em que ele chegou lá para acender um cigarro, ao lado de um vidro de álcool, o corpo dele pegou fogo e morreu assim da forma mais trágica possível. Na verdade, ele chegou ao hospital vivo, mas ficou cego, teve que amputar as 2 pernas e o pulmão dele estava totalmente comprometido. Pouco tempo depois, ele acabou falecendo. Mas o cara teve uma vida miserável. Então, eu vi tudo isso de perto e eu sei o que é o sofrimento. Quando falamos desses palhaços, muitos desses cretinos que se dizem patriotas aí, e que só fazem parte do complemento de um número muito forte, muitos desses caras não sabem nem o que é o sofrimento, porque nunca viveram isso. São pessoas, muitas vezes ali, filhinhas de papai, né? Que sempre foram muito bem mimadas e que dizem estar contra algo, mas nunca sentiram aquilo na pele. O mesmo vale, então, para os ministros do STF. Nenhum deles sabe o que é sofrer. O sofrimento que esses caras têm, eu queria ter um pouco de sofrimento desses caras. Porque dificuldade eles não têm. Eu queria ter um pouquinho do sofrimento desses caras. Porque eles não sabem o que é. Eles nunca sequer passaram aí, vamos dizer, um momento da vida deles para sentir a necessidade do povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre. Eles não sabem o que é isso. E toda essa desgraça se aglutina na figura do atual presidente da República, que é um cretino, que fala, por exemplo, que é a favor do pobre, que sente muito pesar pelo pobre, mas nunca derramou uma única lágrima sequer por uma pessoa que sofre. E o mesmo vale para muitas pessoas que se dizem conservadoras e que vão e se dizem aí a favor da pobreza, mas nunca estiveram aí, nunca sentiram a realidade nua e crua deste país, que é a que permeia a maior parte da população. Nunca. Muitas são pessoas mal acostumadas. É muito fácil você dizer que é a favor de um símbolo
na sua composição imagética e não saber o que está ali por trás dele, na sua mais profunda essência. É muito fácil admirar um símbolo, carregar uma bandeira do Brasil, linda e maravilhosa, sem máculas, e não saber o que significa tudo aquilo por trás. Eu sou um patriota? Não, eu não sou. Falta muito ainda. Eu tenho que conhecer a realidade do meu país mais a fundo. Mas eu garanto para vocês, garanto que eu conheço muito mais do que a maior parte desses políticos e dessas pessoas que se dizem patriotas por aí. Pessoas muitas vezes limpinhas. O Lula, quando fala lá pro pobre, igual aconteceu, dele respondeu um menino que estava cobrando por uma quadra de tênis e falar: tênis é esporte de burguês? E é um cara que vem a público sempre chorar, né, com lágrimas de crocodilo, de que é a favor do pobre, que tem pena do pobre. É um cara que nunca carregou sequer um dia da vida dele, nunca se conformou aí. Os mais de 60 mil assassinatos que esse país coleciona anualmente, pessoas vítimas de latrocínio. Vocês não estão entendendo. A maior parte dos crimes, a maior parte das mortes que acontecem no Brasil são derivados de um crime hediondo, porque latrocínio é crime hediondo. Ele nunca sequer derramou uma lágrima e sequer teve um dia na vida dele para se dedicar a essas milhares de vítimas durante todos os anos da gestão dele e do partido dele. Nunca! E eu garanto que a maior parte dessas pessoas que se dizem conservadores e patriotas também nunca pararam, nunca sequer derramaram uma lágrima sequer para uma pessoa que realmente sofre neste país. Então eu vejo a bandeira do meu país, eu tenho muita pena, muito dó. Eu tenho muita pena. De verdade, eu tenho muita pena. Pela realidade que eu vivo, que eu sei como é. Muita coisa que eu digo aqui, ninguém não consegue nem entender. Fica, sabe, naquela confusão, naquele embaraço mental, falando, não estou entendendo, porque nunca viveu. Aí eu explico da forma mais didática possível, e a pessoa não consegue compreender e acha que é loucura minha. Mas porque são pessoas que estão muito bem acostumadas na posição em que estão. E nunca fizeram questão de entenderem, de fato, se são ou não patriotas. Nunca. Eu acho que tudo tem que ser muito bem esquematizado para que um país possa dar certo. O Brasil é um país muito rico, naturalmente falando, né? Nas suas riquezas naturais, na sua beleza, é um país muito rico. Mas eu não coloco isso como uma argumentação plausível e suficiente para dizer que por isso eu sou um patriota, não. Porque é isso que a esquerda quer que eu utilize como argumento. Eu não quero utilizar isso como argumento, né? Isso não basta. O Brasil é muito rico, mas ao mesmo tempo miserável. Miserável de inteligência, miserável de amor ao próximo. Miserável aí, né, de pessoas capazes de gerir uma nação. E eu acho que antes de um cara se tornar um político, um cara responsável, em qualquer setor, não estou falando só na política, não. O cara se tornar responsável tem que conhecer a realidade à sua volta. Porque é muito fácil você vestir um terno, usar unhas muito limpinhas, né? Unhas esmaltadas. É muito fácil você chegar até a barba bem feita, o cabelo bem feito, frequentar os melhores lugares, os melhores salões de beleza, os melhores restaurantes, beber as melhores bebidas, andar só com pessoas engravatadas. É muito fácil chegar a isso sem conhecer a realidade à sua volta. Essa baixeza na personalidade, isso condiz com a figura da maior parte do brasileiro. E isso está aglutinado na figura do atual presidente da República. É isso aí. Era isso que eu tinha que falar para vocês.